Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito top, gente, da matéria de ondulatória, principalmente essa parte que fala de cordas tensas, né, utiliza muito a fórmula de Taylor e também as frequências, né, de cordas tensas, as cordas vibrantes. É muito interessante esse conteúdo, é uma das partes que eu mais gosto dentro de ondulatória. Ela é tranquila, mas às vezes tem umas continhas meio grandes, é o caso dessa questão aqui, gente. Eu peguei da seletiva IJSO 2019. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte: as figuras abaixo elas mostram dois fios de mesmo material. Isso aqui é importante, porque quando ele diz que é o mesmo material, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que elas têm a mesma densidade, a densidade é a mesma, que é o que a gente chama de ρ, né? O mesmo material, elas têm a mesma densidade. E aí o primeiro tem comprimento de 50 centímetros, 2 milímetros de diâmetro de seção reta, ele é esticado por um bloco de 40 newtons e vibra com uma frequência fundamental de 200 Hz. Essa aqui é outra informação importante. Ó. Quando ele fala frequência fundamental, é o que ele chama de N, né? Aquele Nzinho da conta, né? Das frequências em cordas vibrantes. Aqui a gente já pode até escrever, ó, que eu vou botar aqui para o lado. Esse N é igual a 1, né? Nzinho igual a 1. Isso aqui é toda informação que a gente tem que extrair do enunciado. Aí o segundo ele tem comprimento de 40 centímetros, 3 milímetros de diâmetro e é esticado por um peso de 90 newtons. Aí despreza em cada caso o peso do fio, ou seja, são fios ideais. Aí a frequência fundamental com que a segunda corda vibra, ela é. Aí a pergunta aqui é fundamental. Aí ele diz aqui qual é a frequência fundamental, ou seja, quando ele fala frequência fundamental, mais uma vez ele está dizendo isso, que o N é igual a 1. Esse aqui a gente tem que estar muito por dentro. Hein? Quando ele falar de frequência fundamental, são os harmônicos, né? É o harmônico que você tem o N igual a 1. Na segunda corda vai ser, aí ele quer que você diga qual vai ser essa frequência, né? Aí essa questão ela tem umas continhas meio feias por conta dos valores que ele trouxe, né? E ele falou sobre a área de seção transversal, né? Aí a gente vai ter que trabalhar não diretamente com o Mi da fórmula, né? Que é a densidade linear, mas a gente vai ter que fazer umas continhas maiores, né? Primeiro eu vou fazer só BS, gente, que são as fórmulas que a gente precisa. A gente vai usar a fórmula de Taylor, né? A famosa fórmula de Taylor. Mas o que diz a fórmula de Taylor, né? A fórmula de Taylor ela diz o seguinte, que o V, a velocidade de propagação das ondas, é dado por raiz de T sobre μ, onde esse μ é a densidade da corda, que é a massa da corda dividido pelo comprimento dela. Isso é o que diz a fórmula de Taylor, né? E a gente vai também trabalhar com as frequências de cordas vibrantes, né? E esse aqui é outro tópico que está dentro dessa mesma questão, cordas vibrantes. Essa aqui é tudo coisa que você tem que saber previamente para resolver essa questão. Nas cordas vibrantes, a gente tem essa fórmulazinha aqui, que a frequência de vibração das cordas vibrantes é dada por N vezes V sobre 2L, onde esse N é o número do harmônico, né? No caso vai ser o harmônico fundamental, V é a velocidade de propagação das ondas e L é o comprimento do fio. Beleza, gente? Basicamente é isso. Inclusive, eu sempre falo em sala de aula, gente. E aqui, até nos próprios vídeos aqui do canal, eu criei uma frase muito boa para você memorizar essa fórmula aqui. É uma frase muito, muito engraçada até. Eu fui de navio pro duelo. Ó. Fui de navio pro duelo. 2L. Ó. Você lembra a palavra duelo, né? Então, essa é uma maneira de você memorizar essa fórmula. Pronto, a gente já dita essa parte teórica, vamos partir para as contas, né? Aí vamos lá, vamos começar com o primeira corda. Na primeira corda a gente vai ter V1, ele vai ser a raiz do T1 sobre Mi1, né? Raiz de T1 sobre o Mi1. Lembrando que esse T1, gente, ele nada mais é do que igual o peso, né? Porque aqui a gente vai ter uma tração e um peso, né? A gente sabe que a tração vai se igualar com o peso. Ó. A gente pode usar o próprio desenho para mostrar isso. Ó. Aqui a gente vai ter uma tração T de 40 newtons, no outro a gente vai ter uma tração T chamar de telinha, né? Você vai diferenciar da primeira de 90 newtons. Isso aqui, essa tração, ela vai ser meio que usada aqui em cima, né? Aqui a gente tem um fio ideal, então essa tração T vai estar aqui, essa tração T', ela vai estar ali no outro fio também, né? Beleza, gente? Aí pronto. Aí a gente está vendo que a tração vai ser 40 em um, 90 no outro, a gente vai poder substituir na fórmula. Mas aqui a gente tem que ter muito cuidado com esse Mi, gente. Esse Mi a gente não pode, assim, jogar diretamente, porque a gente não sabe diretamente. Ó, o Mi1
ele vai ser quem? Vai ser M1 sobre L1, o comprimento do primeiro fio. Só que a massa, a gente sabe que a massa é a mesma coisa que a densidade vezes o volume, né? A densidade vezes o volume 1. Aqui a gente chama de ρ, porque é a mesma densidade para os dois, sobre L1. E quem é o volume? O volume, gente, é a área da seção transversal vezes o comprimento. Aqui a gente vai só usando o básico que a gente chega na resposta. A gente chega no que a gente tanto quer. Fica ρ vezes A1 vezes L1 sobre L1. Esse L1 acaba sendo cortado, né? Por isso que a questão não fala nada sobre o comprimento dos fios, porque não é necessário. Aí bem aqui a gente ainda precisa substituir essa área, gente. Essa área é a área de uma seção transversal, que é de um círculo, né? A gente sabe que a área do círculo é πr ao quadrado, né? Mas aqui a gente não pode usar πr ao quadrado, gente, porque a gente tem o diâmetro. Quando a gente tem o diâmetro, a gente usa d ao quadrado sobre 4, porque o raio não é a metade do diâmetro, então vai ficar π d ao quadrado sobre 4, onde esse d é o diâmetro do primeiro fio. Então vai ficar ρ, π, d1 ao quadrado sobre 4. Tudo isso aqui são coisas que a gente descobre a partir do mi, né? Para você ver como essa questão ela é mais complicada do que aparenta ser, né? Aí pronto, a gente feito isso, a gente vai substituir em V1. A gente vai ficar com V1, ele vai ser igual a raiz. Esse 4 vai passar para cima, então ele vai ficar 4t1 sobre ρ, π, d1 ao quadrado. Aí aqui a gente pode inclusive jogar o 4, né? A raiz do 4 fica 2 para fora, e o d1 ao quadrado vai ficar o d para fora. Vai ficar da maneira mais enxuta possível. Vai ficar 2 sobre d1 raiz de t1 sobre ρ vezes π. Essa daqui é a maneira assim, mais enxuta, gente, da gente escrever a expressão do V1. Ó. Beleza? A gente vai ficar com isso aqui por enquanto. Aí agora a gente vai usar a formulazinha do F, né? Do foi de navio pro duelo. Vou até usar bem o espaço da folha. Ó. Aqui a gente vai ficar com F. Aí a gente vai ficar com F igual a N, que é 1, vezes o V1 sobre 2 vezes L1. Essa é a expressão. Aí aqui o comprimento, né? O comprimento do fio, ele fala lá no texto, né? Ele diz que o primeiro tem comprimento de 50 e o segundo de 40, né? Esse aqui vai ser o L1. O L1 a gente vai substituir aqui. Né? Na primeira parte a gente vê que o comprimento não importa, mas para a frequência aqui, certamente o comprimento ele vai nos importar. Aí que a gente vai ficar com a frequência, ele disse, né, na questão, eu vou até voltar no enunciado, ele diz que a frequência fundamental é 200, aqui a gente vai substituir essa frequência F1, lembrando que esse aqui é o F1, a gente vai substituir o F1 por 200, ele vai ser 1 vezes o V1, né, que a gente vai descobrir, né, que a gente vai descobrir que o V1, que a gente vai substituir por V1 é dividido por 2 vezes o L1, que é 50 centímetros, é a mesma coisa que meio metro. Aí que a gente vai descobrir numa boa o valor do V1. Ó. A gente já vê que o V1 vai ser de 200 metros por segundo. Nós já descobrimos o valor de V1, 200 metros por segundo. Aí se ele é 200 metros por segundo, a gente vai poder voltar nessa outra fórmula, né? E a gente vai substituir numericamente. Você vê que questões interessantes, né? A gente trabalha com as duas equações ao mesmo tempo. Ó. A gente já descobriu que o V1 vale 200. Ó. Então a gente vai ficar com 200. Aqui vai ficar 2, né, sobre a densidade. Né, essa densidade, a gente tem essa informação, né, porque assim, a densidade do fio, né, porque a gente tem esse D1, na verdade, densidade não, você me perdoe, eu estava confundindo as letras aqui. Esse D1 é o diâmetro do fio, né? O diâmetro do primeiro fio, ele disse que era 2 milímetros, né? Aí 2 milímetros é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3. Aqui a gente vai ficar com 2 vezes 10 a menos 3, a gente já substitui. Aí vai ficar a raiz de T1, que é 40, dividido por o ρ. Esse ρ, gente, a gente vai deixar aqui. Esse ρ não nos importa, beleza, gente? E aí o π eu vou fazer uma aproximação, beleza? Nessa questão eu vou dizer que o π ele está sendo aproximado de 3. Né? Quase sempre a gente pode fazer essa aproximação. E aqui tanto faz, gente. A gente pode até usar o π mesmo, que não vai fazer a menor diferença nos cálculos, né? Aí pronto, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar 2 com 2. Ali a gente já pode fazer o produto cruzado, né? A gente sabe que o 200, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado,
vezes 10 a menos 3, ele vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. Ó. Ele vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 é igual a raiz de 40 sobre 3 rho. Aí aqui a gente vai poder levar o quadrado de um lado e do outro. Ó. Aqui eu vou levar o quadrado de um lado e do outro. Quando a gente eleva o quadrado de um lado e do outro, a gente vai encontrar uma expressão numérica para o ρ. A gente vai encontrar a densidade do material da corda, gente. Você vê que cálculo interessante esse cálculo aqui, né, gente? Eu acho muito da hora essas contas. Ó. 4 vezes 10 a menos 2, mas quando eleva ao quadrado vai ficar 40. A gente só tira a raiz do outro, né? Sobre 3 ρ. Aqui a gente pode simplificar, ó, 40 com o 4 fica 10 do lado direito. Fazendo aqui o produto cruzado, né? A gente vai ficar com 3 vezes 10 a menos 2 ρ é igual a 10. Aí aqui a gente vai ficar com 10. Aí você tem que se ligar no seguinte, gente. Quando a gente isola aqui o ρ, fica 10, ó, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Esse menos 2 ele vai passar para cima, né? Fica 10 vezes 10 ao quadrado, 10 à terceira, dividido por 3, que é a mesma coisa que 1000 dividido por 3. Ó. 1000 dividido por 3. Aí aqui a densidade é quilogramas por metro cúbico, né? Você vê que cálculozinho extenso, né, gente? Todo esse cálculo aqui para poder a gente descobrir a densidade dessa corda, né? A densidade da corda vai ser numericamente igual a isso, 1000 sobre 3. Beleza, gente? Aí pronto, é feito isso. A gente já pode passar para o segundo fio. Quando a gente passa para o segundo fio, vamos até colocar aqui, ó, fio 2. O cálculo vai ser muito parecido. A gente vai fazer V2 é igual a raiz de T2 sobre Mi2. E aí aqui a gente vai fazer algo extremamente semelhante. Ó. O Mi2. Quem é o Mi2? Vai ser M2 sobre L2. O M2 ele vai ser o mesmo ρ vezes o V2 sobre L2. Esse V2 ele vai ser a área 2 vezes o L2. Aí que eu já estou até indo um pouco mais rápido, gente, porque isso aqui é tudo igualzinho o primeiro cálculo, tá certo? Aqui eu estou indo um pouco mais rápido por já saber que você que está aqui acompanhando o vídeo sabe que eu estou replicando a mesma coisa do primeiro. Aí que a gente vai ficar com ρ, aí o A2. O A2 a gente sabe que vai ser π vezes D2 ao quadrado sobre 4. Né? A área da seção transversal vai ficar π D2 ao quadrado sobre 4. Aí pronto, aí que a gente vai poder substituir na fórmula do V2. Aí a gente vai ficar com isso, com V2. Esse 4 vai passar para o numerador, dentro da raiz. Vai ficar a raiz de 4T2 sobre ρ π D2 ao quadrado. Aí que a gente faz do mesmo jeito do primeiro cálculo. O 4, raiz de 4 fica 2 do lado de fora. D2 ao quadrado fica só D2 do lado de fora. Aí fica a raiz de T2 sobre ρ vezes π. E esse π a gente sabe que vai ser 3, né? E ali o ρ a gente também já sabe quanto é que é numericamente. Aí aqui a gente vai fazer o cálculo, né? Lembrando que aqui era V2, né? Esqueci de escrever o V2 ali. V2 igual. Aí pronto, aí aqui a gente já vai poder substituir os valores, gente, ó, os valores numéricos. Ó. O V2 é 2, o D2 ele disse que era 3 milímetros. Ó, 3 milímetros é 3 vezes 10 a menos 3. O T2 é o peso do segundo, que é de 90 newtons. A gente vai substituir ali por 90 newtons. Vou até voltar aqui na figura para mostrar. Ó. A gente tem lá 90 newtons. A gente substitui. O ρ a gente já sabe quanto é que é e o π é 3. Eu vou até botar o 3 na frente porque fica mais bonitinho. Ó. 3 vezes 1000 sobre 3. Aí aqui, gente, é uma continha maravilhosa. Assim, os números dessa questão são muito legais. Corta 3 com 3, corta 0 com 0, raiz de 9 e o raiz de 100 são raízes exatas. Aí a gente vai ficar com V2 igual a 2 sobre 3 vezes 10 a menos 3. E aqui vai multiplicar a raiz de 9, que é 3, e vai dividir pelo raiz de 100, que é 10. Aí vem aqui a gente vai poder cortar o 3 com 3, corta 3 com 3 na boa, e ali a gente vai ficar com 2 né, dividido por 10 elevado ao menos 3, que soma com 1, vai ficar menos 2, né, e vai a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado, que dá 200, ó, 200 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade V2.
É muito interessante, né? A gente já está praticamente concluindo a questão. A gente já sabe que a velocidade V2 ela vale isso. Aí agora o que, que a gente faz? A gente vai jogar na formulazinha do foi de navio para o duelo, né? A gente vai fazer o F2. Ó, F2 ele vai ser N vezes V2 sobre 2L2. Aí aqui a gente vai substituir só os valores. A gente sabe que o N vale 1 ali, né? Vai ficar F2 ele vai ser o N que é 1, que é o fundamental, a velocidade que a gente já descobriu, que é de 200, dividido por 2, e o L2, ele falou que era de 40 centímetros, né, que fica 0,4. Aí aqui é a mesma coisa aqui, a gente pode até simplificar, o 200 com o 2 fica 100, aí o 100 é dividido pelo 0,4, né? A gente pode até fazer, tipo, 100 sobre 0,4 é a mesma coisa que 1000 dividido por 4, né? Vai ficar 250. 250 Hz. Ó. Finalmente chegamos ao nosso resultado, ó, 250 Hz. Um dos itens ele mostra exatamente isso. É a letra D, né? 250 Hz. Aí você vê que essa questão, apesar de ser um assunto tranquilo, né, da ondulatória, você vê ó, o tanto de conta que ela tem, né? Ela tem umas continhas grandes essa questão aqui, porque você tem duas situações no qual ele não foi assim muito direto na questão de falar sobre a densidade linear. Ele não falou da densidade linear, então você realmente fica com as contas muito maiores para você trabalhar com essa parte da área, da densidade, né? Como eu fiz aqui, todo passo a passo bem explicadinho, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixem de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!